Olá, meus irmãos, tudo bom? De antemão, novamente, já peço perdão pelo barulho que vocês vierem a ouvir de fundo, né? Porque pra fazer a molecada parar de berrar e gritar na sua janela, só mesmo se. Ou debaixo da sua janela, só mesmo se te amarrasse, né? E amordaçasse. Isso não é certo. Mesmo a gente tendo vontade de fazer isso, tá? O assunto de hoje é extremamente importante e vai quebrar muitas questões que têm sido colocadas por meio de servos de Baal-Zebu, ou de Beelzebu, né, de Baal-Zebub, e as suas falácias corruptas e intencionais. Muitas vezes a gente parece ser aquele que quer dizer o ser dono da razão, todo-poderoso, eu sou enviado. E muitas das falácias é baseada exatamente nisto, né, a pessoa só fala isso porque ela se diz dono da razão, tá todo mundo errado, né? Não importa eu ter uma opinião diferente, pessoas têm opinião diferente, mas somos amigos, somos aquilo. Eu preciso dizer que eu não sou amigo de quem é inimigo de Deus, tá? Meus amigos, eles têm que pelo menos respeitar, ainda que não creiam, precisam respeitar o meu Deus, né? E respeitar também aquilo que eu creio, independente do que ele crê, tá? Assim como eu respeito o que eles quiserem vir a crer. E o que eu não respeito é que as pessoas tomem a sua mentira por verdade e disseminem esta mentira como se fosse uma verdade absoluta, sabendo que aquilo levará a pessoa à condenação. E muitos desses, já estando condenados, fazem isso de propósito, né? Eu já vou compartilhar a tela para que a gente entre no assunto de hoje. Vocês vão entender o que vai ser dito aqui, tá? Vai parecer confuso a princípio, mas não é. Eu vou dizer o porquê. Observem, vocês podem pesquisar, tá? Jogando no Google, como sempre, como o Brasil contraiu sua primeira dívida externa, né? O Brasil ele paga um dízimo ao Esquadro e Compasso. Eu vou explicar isso, tá? Mostrando para você onde está isto. Ele paga um dízimo para o Esquadro e Compasso. E eu vou dizer onde que também eu quero chegar com esta fala, tá? Vamos clicar no texto. Você jogando lá, vocês vão observar essa mesma situação aqui, a menos que o sistema tire para esconder, tá? O início da dívida externa do Brasil remete à independência do país. A independência do país. E por que remete à independência do país? O país captou empréstimos no Reino Unido para financiar o reconhecimento da sua independência. Por que o Brasil precisaria captar empréstimo para ter reconhecido a sua independência? É porque a gente paga dízimo até hoje, tá? Eu digo dízimo entre aspas, porque o que se paga é muito caro, né? Consome toda a nossa riqueza. Porque o Brasil é uma colônia, certo? As pessoas não reconhecem isso, mas o Brasil é uma colônia. Outros momentos marcantes da dívida é o evento conhecido como Convênio de Taubaté. Eu não vou entrar no assunto aqui, mas o que me interessa aqui é o que está aqui, ó, está em azul. O país captou um empréstimo ao Reino Unido para financiar o reconhecimento da sua independência, né? Vamos pular para a próxima questão aqui. Eu sei que vocês estão entendendo de história, eu não estou colocando aqui porque estou chamando ninguém de burro, não, tá? Isso aqui é para confirmar o que está sendo dito. Assim, dentro desse contexto, né, Dom Pedro I, né, Príncipe Dom Pedro, quem efetivamente proclamou a independência do Brasil foi o Príncipe Dom Pedro, certo? Quando as mensagens do Riacho Ipiranga, é óbvio que não ouvi isso é só simbólico, em viagem a São Paulo, foi alcançado por meio de um emissário da princesa Leopoldina, né, e que levava em mãos o decreto de independência. O que isso tem a ver? Tem a ver com este acordo, certo? E o que isso tem a ver com o Esquadro e Compasso? Vamos lá. Dom Pedro I, imperador do Brasil, foi iniciado no Esquadro e Compasso em 2 de agosto de 1822, adotando o nome simbólico de Guatimozin, né? Em 5 de outubro de não sei o que significa, não sou iniciado, não faço ideia, tá? Em 5 de outubro de 1822, sessão dirigida por Dom Pedro, né? O brigadeiro Domingues Alves Branco, né? Muniz Barreto, saudou com um inflamado discurso o novo grão-mestre. Entendo que isso faz parte de um acordo, né? Depois eu vou explicar onde a gente vai chegar com isso. A proclamação da República do Brasil, né, que foi feita por Marechal Deodoro da Fonseca em de 1827 a 1892, principal chefe do Exército do Brasileiro em 15 de novembro de 1889,
tá? Foi escolhido para liderar o grupo de militares que pensavam um levante militar. E aí tem toda a história, depois vocês pesquisem sobre isso, tá? Quem foi Marechal Deodoro da Fonseca? Entre os 12 presidentes da Primeira República, 8 foram maçons: Deodoro da Fonseca, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz e Washington, né, Luiz. A filiação do Marechal Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, a polêmica entre os próprios maçons. Eles podem até tentar esconder a realidade, mas a realidade é esta, tá? O que eu quero dizer com isso? A independência do Brasil como a República Brasileira foi instituída por Esquadro e Compasso. Vivemos numa República Federativa, Esquadro e Compasso. Onde eu queria chegar é a seguinte pergunta: isso faz de você um maçom? Isso faz do Brasil em si maçom? Faz do Brasil um Esquadro e Compasso? Faz de você Esquadro e Compasso? Né? Eu só estou pegando o Brasil porque todas as repúblicas tendem à mesma situação. Tá? Você vai buscar a planta lá dos Estados Unidos, de Washington, você vai ver que está toda a Constituição Esquadro e Compasso. Você vai buscar a Constituição de Brasília, a mesma coisa. Tá? Todos os fundamentos são estes. Dito isto, eu vou perguntar para você: você viver na República, no país, te faz Esquadro e Compasso? A resposta é certa que será não, né? A menos que você seja de espontânea vontade. Mas você que é cristão, te faz isso, te faz você Esquadro e Compasso? Por morar na República do Brasil, por morar no país Brasil, por morar no planeta? Para você fugir disso, você tem que fugir do planeta, certo? Então a questão é: por que muitos atacam a igreja, sendo que a igreja ela foi constituída por Deus? Né? Como que eu vou afirmar isso? Primeiro eu vou fazer algumas questões aqui, depois eu vou mostrar para vocês a minha base bíblica para isso, tá? De onde vocês acreditam que esses servos de Satanás, reúnem tantas informações e documentos? Você acha que vem de graça? Você começa a pesquisar, você que pesquisa, vai começar a pesquisar, você vai observar muita dificuldade para você ter em mãos determinados documentos, certo? E não estou negando não que tem um vídeo meu aí falando sobre algumas igrejas que tem a sua fundação foi a maçonaria, mas isso muito depois, né, de Nosso Senhor Jesus, tá? Muito depois, porque o inferno se entranhou no meio cristão, tá? A guerra não é contra a religião, a guerra é contra a fé e contra Deus, tá? Falam contra os templos, defendendo satanistas já pronunciados, porque esses que falam contra o templo e contra a tua fé, esses são os mesmos que vão defender satanistas pronunciados, tá? Falam, vou dar um exemplo, como Dois Dedos de Teologia. O defensor de satanista, para mim, tudo faz parte da mesma moeda, tudo as duas braços da mesma, as duas faces da mesma moeda, né? Foi atacar a religião do pastor, né, que tem um canal 2D Teologia. Ele não atacou, criticou a teologia em si, porque, como eu falo, para você atacar certas situações, você precisa de conhecimento técnico. O que é isso? Por exemplo, eu só posso falar que ou sobrepor a ideia da tradução se eu for um lexicógrafo, tá? Se eu sou um léxico, eu preciso ter um conhecimento técnico daquilo para dizer: não, essa tradução está errada. Ah, mas você não faz isso quando você mostra o texto? Não, o que eu faço para vocês, inclusive eu mostro trazendo o que está, porque eu poderia simplesmente falar, mas o que eu faço? Eu trago o que está no dicionário e mostro que a nossa tradução está errada porque ela não condiz nem com o dicionário. Tá? Quem escreveu o dicionário foi o lexicógrafo, certo? Quem escreveu a Bíblia foram empresas que imprimiram a Bíblia, na verdade, não escreveu a Bíblia, não, perdoe-me. Quem imprimiu a Bíblia foram empresas. E essas escolheram, né, os seus tradutores, muitas das vezes, e até os tradutores também, não os lexicógrafos, mas os tradutores, escolheram de que forma apresentar a tradução. Né, muitas vezes escolhendo a forma pior, e ele não condiz nem com o que os léxicos trazem, né? Essa é a diferença, tá? Eu apresento para vocês o que os léxicos trazem e mostro a diferença na tradução, certo? Não estou dizendo que a Bíblia está errada, mas que alguns tradutores erraram na tradução dela. Esta é a diferença, certo? Uma outra questão nesse mesmo veio, tá? É dizer que existe muita mentira na Bíblia, que a Bíblia contém erros. Eu não sou historiador, eu não tenho os documentos em mãos,
né? Estou dando exemplo para poder afirmar, não, isso aqui não está errado, senão não estaria no documento original, oficial. Qual documento que eu tenho para afirmar isto? Conhecimento técnico, certo? Outra questão é, se eu não conheço a língua, né, eu não estou dizendo que a pessoa pode trazer o dicionário e trazer a sua compreensão ali, certo? Mas eu posso falar para um professor de inglês que ele está errado no inglês se eu não conheço inglês? Você está entendendo onde eu quero chegar? Então pessoas estão fazendo, se valendo de achismos para trazer erro à tua fé, tá? Trazendo misticismo à tua fé. Questões místicas, não são questões de palavra ou de verdade, certo? A operação do erro e a apostasia já ganhou forma, né? Agora ganha notoriedade. A apostasia e a operação do erro já ganhou forma, agora está ganhando notoriedade. Poder do convencimento vem da sua religião, tá? De berço. Porque esses que vão combater a palavra, muitos se declaram que o berço da sua religião, a passada a qual eles tanto atacam também, por exemplo, vem da igreja lá do pastor que tem canais aí de TV, tem bancos agora, né? Aí você sabe de que eu estou falando, certo? Venham de lá. E o seu poder de convencimento certamente também vem de lá, certo? Eles abrangem um grande material que nós sabemos que por trás disto, tá, está o Esquadro Compasso e toda a sua capacidade de documentos que foram ocultados de nós, certo? E documentos também corrompidos, né? Como eu disse, o Targum ele não pode e não vai suplantar a Bíblia. Eu só posso usar o Targum ou qualquer outro livro, como eu já falei, desde que ele some conhecimento ao que já temos e não que ele contradiga o que nós temos. Porque isso é corrupção. Então desistiremos da Bíblia e seguiremos qualquer outra questão, qualquer um outro livro. Então não posso dizer que você é um cristão. Porque a nossa fé vem mediante o documento que nós temos em mãos. A partir do momento que esse documento já não tem valor, então nada do que está nele tem valor. Certo? Porque a nossa cristandade é judaica. Vem dos documentos que nós temos deles. Mas tudo que eles dizem é verdade? Não, porque a Bíblia fala, né, sobre as fábulas judaicas. Ponto. A República Brasileira foi fundada pela Esquadro Compasso, assim como, né, a sua independência. E você vive nela. Isso torna você um maçom? Um Esquadro Compasso? Não tem sentido, né? E os que são os construtores, senão a dinastia de melhor. E o que são os construtores, senão a dinastia babilônica, né? Que cooperam entre si desde o início, com um propósito comum, opor-se a Deus. Não é isso? Os construtores são nada mais nada menos que essa dinastia que se opõe a Deus e se opõe à Bíblia, se opõe à sua palavra. Certo? Trazem um ar de favor, um ar de verdade, um ar de graça, de que amam a palavra, mas na verdade é outra coisa. Eles enganam as pessoas e fazem você acreditar em certas coisas, certo? Dito isto, o que eu quero dizer? Vamos para o texto bíblico, depois nós vamos entrar. Deixa eu ver se é isso aqui que eu vou trazer agora, se eu vou trazer uma outra afirmação. Tá? Lembra que eu mostrei para vocês que... Deixa eu ver primeiro o que eu vou trazer para vocês agora, para poder não... deixa eu trazer primeiro outro. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês para trazer primeiro essa informação, depois a gente volta aquilo lá, tá? Eu vou explicar melhor. Deixa eu me ler aqui com vocês. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos seus pais, pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias, né? Pelo seu Filho. E a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez tudo no mundo. Hebreus 1, 1-2. O que isso quer dizer? Lembra que tem um vídeo no canal sobre o Yud-Heh-Vav-Heh. Ali eu afirmo que o Deus do Velho Testamento é Jesus, que o Yud-Heh-Vav-Heh não é um nome, tá? É uma atribuição a nosso Senhor Jesus, certo? É por isso que muitos falam que não dá para pronunciar. Não é que dá para pronunciar ou se perdeu ou escondeu, não. Eles não querem que pronuncie porque eles sabem de quem está falando. Foi exatamente daqueles a quem eles crucificaram. Tá? Como que eu vou provar isso novamente na Bíblia? Eu vou trazer o texto na tela, certo? Este porquem aqui é através dele, certo? A palavra grega por, né, é diá,
que é uma preposição primária, tarará, tarará, que significa através. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte, tá? Porque tem até uma discussão na rádio sobre Jesus ser, sobre a Trindade, que biblicamente isso é impossível. Tá? Ah, mas se você não crê na Trindade, então você crê em vários deuses? Não, eu creio em um Deus só, a qual ele determinou que Jesus fosse seu representante, tornando-o Deus, ao qual ele diz que foi dado ter vida em si mesmo. Tá? Tudo isso foram atribuições. O exemplo onde eu quero chegar é o seguinte: o meio que eu chego até a tua casa, chego até vocês, é o YouTube e o celular. Este é o através. Eu chego a vocês através do YouTube e através do celular, certo? Eu sou o YouTube ou eu sou o celular? Não. Este é o veículo, certo? Assim como a água chega na tua casa através do sistema de encanamento e tal. Mas a água é o encanamento? Não. O encanamento é o meio, certo? É através dele que a água chega até a tua casa, certo? Então Jesus é um instrumento. Jesus é Deus, mas ele é um instrumento ao qual o Pai chegou a nós e constituiu herdeiro da salvação, ao qual fez primícias entre muitos irmãos. Não é isso que diz a Bíblia? Vamos seguir aqui. Deus Pai cria as coisas através de Jesus. Tá? Vamos seguir aqui. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso está em João 1:3. Quem é este Ele aqui? Não é Jesus? Certo? Aquele que está no princípio, onde diz lá em Gênesis 1 que Deus constitui o mundo, tá lá, e lá eu já provei que a palavra consta o Filho. Não é isso? Brishit bara Elohim. A palavra Ba é Filho, Elohim Deus. Né? No princípio que o Deus dos céus e a terra, ou seja, no princípio que o Filho de Deus dos céus e a terra. É o que está em João. Certo? Aqui também a palavra por ele, quer dizer através dele. Aqui ó, a palavra é dia também, está em grego. Certo? Preposição através significa através dele. Mostrando que no princípio foi feito através de quem? Jesus. Certo? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há outro Deus. Certo? Na King James, essa mesma palavra de Isaías 46:4 está dizendo o quê? Assim diz Yahvé, o Yud-He Vav-He. Certo? O Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor. Quem é o nosso Redentor? Não é Jesus? Né? O Eterno dos Exércitos, né? Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim não há outro Deus. O que isso quer dizer para nós? Que o Deus do Novo e do Velho Testamento é outra pessoa, é a mesma pessoa. Não existe outro Deus. Só existe um Deus. Certo? Aquele que nós conhecemos no Velho Testamento por Yahvé, o Yud-He Vav-He, o Jeová, e no Novo Testamento é quem? Jesus Cristo. A palavra está dizendo isso para você aqui, não sou eu que estou dizendo. Certo? Esta palavra aqui se refere ao Senhor. Quem é o Senhor? Aquele que é o nosso Redentor. Que é o que era e o que há de vir. É Jesus. Certo? Dai-me ouvidos, ó Jacó. Tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou mesmo, o primeiro e também o último. Certo? Isaías 48:2. Está falando sempre da mesma pessoa. Jesus é o tetragrama divino, o Deus do Velho Testamento. Certo? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que há de vir, né? Aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Né? No primeiro mês do primeiro dia, levantará. Aí vamos chegar onde entra a questão da igreja aqui, tá? Que foi constituída antes da lei. Certo? Não, perdoe-me. Foi constituída antes da lei. Não, vamos lá. Perdoe novamente. Foi constituída antes da lei. Tá? Quando Abraão recebeu ali o sumo sacerdote, Melquisedeque, que era Jesus, ao qual diz a Bíblia que não tem contagem de dias, o seu tabernáculo será eterno. Né? E ao qual Jacó pagou o dízimo, ofereceu as ofertas, declinou sobre ele, e ali foi o primeiro tomou pão e vinho, né? Foi o primeiro. Perdoe, gente, como a mente começa a falhar. E a começar a falar de Deus, começa as situações ali. Tá? Tomou a primeira Santa Ceia. Vamos seguir aqui.
No primeiro dia do mês, né, levantará o tabernáculo, a tenda da congregação, está em Êxodo, isso já está na lei, é o primeiro momento que Deus manda construir uma casa para ele, certo? Vamos lá, Êxodo 42, aqui já está dentro da lei, né? Lá em Êxodo no início, o que significa tabernáculo? Tabernáculo em hebraico, Mishkan, né? É lugar de habitação, tabernáculo, moradia. Ah, Deus não habita. Entendeu? Por que isso aconteceu? Eu vou mostrar para vocês também. Já foi dito que o templo foi destruído porque Salomão ele contaminou o templo, né? E o tabernáculo também foi contaminado. Vou mostrar para vocês mais adiante. Novamente, lugar de habitação, tabernáculo, moradia, certo? Tenda hebraico, ohel, transitoriedade, né? Era uma tenda, óbvio que era transitória, era uma tenda, eles podiam desmontar, como eles estavam andando no meio do deserto, uma hora estava aqui, outra hora estava ali, então uma moradia transitória, né? Era móvel, certo? Casa, lar, habitação, a tenda sagrada de Jesus, Yahvé, Yud-Heh-Vav-Heh, o tabernáculo, certo? Vocês estão entendendo aqui o que quer dizer? No primeiro mês, no dia 1º do mês, levantarás, isso é uma ordem, o tabernáculo da tenda da congregação. Isto reúne a habitação de Jesus e a nossa habitação também. Porque está tudo nesse mesmo texto. O que eu estou dizendo aqui está tudo no mesmo texto de Êxodo 42, tá? Aqui, ó, tabernáculo, lugar de habitação, tabernáculo, moradia. Tenda, casa, lar, habitação, tenda sagrada de Yahvé, tabernáculo. Tenda em hebraico, ohel, certo? Congregação. Moad, lugar determinado, tempo determinado, reunião, tempo determinado em geral, reunião determinada, lugar determinado, sinal denominado tenda do encontro. Encontro de quem? Da congregação. Quem é essa congregação no Novo Testamento? Eclesia. Certo? Deus mandando o Yud-Heh-Vav-Heh, o levantar do tabernáculo, que é a casa de habitação de Jeová, e da congregação, tenda do encontro. Certo? Vamos seguir aqui. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti, dentre a tua descendência, o qual sairá de tuas entranhas, né? Que está estranhas, mas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa em meu nome, isso o próprio Jesus falando, porque ele é o Yud-Heh-Vav-Heh, e confirmarei o trono do seu reino para sempre, segundo a Samuel 7:12 ao 13. Lembramos que Davi quis construir a casa de Deus, certo? O santuário ao Senhor, e disse que ele não levantaria porque sua mão era cheia de sangue, era homem de guerra, mas quem faria era Salomão. Salomão corrompeu o templo, de forma que foi necessário que ele fosse derrubado e fosse construído um outro em Jesus. Tá? Este mesmo Deus aqui, o Yud-Heh-Vav-Heh, é aquele que em Apocalipse cita 7 templos físicos. Ele nunca se dirige ao templo espiritual, ele nunca se dirige a você como pessoa, ele se dirige aqui ao templo. Certo? E diz o templo que está específico construído em cada local, região. Certo? O templo tal tem um contratiza, a igreja tal tem um contratiza. Ponto. Vamos voltar aonde eu queria chegar aqui. Esse aqui que eu queria confirmar com vocês, tá? Vamos lá. Assim diz Yahvé, né, que eu já mostrei para vocês, para mostrar que não estou inventando, tá aqui em Isaías 46:4, na King James, certo? Onde diz assim: assim diz Yahvé, o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro e último, que há de vir, além de mim não há outro Deus, certo? Quando se corrompeu o tabernáculo, aqui, ó, fogo estranho é a expressão bíblica utilizada para indicar o templo de fogo trazido por 2 sacerdotes, né, que foi rejeitado pelo Senhor. Está em Levíticos, foi trazido à tenda da congregação, tá? Levíticos
10, 1 ao 3. A Bíblia diz que Nadab, né, e Abiú trouxeram fogo estranho ao Senhor diante de Deus e acabaram sendo consumidos. Que fogo estranho é esse? Nós sabemos que eles adoravam outros deuses, certo? E foram lá corromper o tabernáculo do Senhor. Aí deixou o tabernáculo, foi construído um templo físico. Foi para a mão de Salomão. Salomão destruiu o templo físico, certo? Contaminou o templo físico, quando trouxe pedras lavadas para construir não só o templo, como também o altar de Deus. Quando disse que era para trazer somente pedra crua, porque o instrumento que era usado para lavrar essas pedras, como vocês sabem, megálitos que estão por aí, com cortes perfeitos, pedras que não são levantadas por guindastes de hoje, e que seria impossível ser construída por mãos humanas, certo? Essa mesma tecnologia foi usada para construir o templo. Foi aí que o templo foi corrompido. A qual a palavra falou, aqui vamos trazer novamente outra tela, tá? Aqui, ó, onde diz aqui, vamos ler comigo por gentileza. Quando teus dias, isso falando a Davi, tá? Quando os dias foram completos, virá dormir com os teus pais, então farei levantar de ti, né, depois de ti, dentre as descendências, o qual sairá de tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa para mim. Está falando já de Jesus diretamente, tá? Porque o templo também já foi derribado e foi construído em cima de Jesus, o qual já provei pelos próprios judeus, que eles falam da sua própria boca que Jesus criou a religião chamada cristianismo, certo? Edificará uma casa em seu nome e confirmarei o seu trono, e o seu reino será para sempre. Samuel, o próprio Jesus falando de si mesmo, tá? Porque o Deus também falou pelos profetas. 2 Samuel 7, 12 e 13. O que eu quero dizer com isto? O que eu já venho falando há muito tempo. Estamos em tempos de guerra, tá? O fato de haver templos nos dias de hoje, ou no tempo passado, tendo sido levantado por maçons, não faz com que aqueles que estão lá dentro também pertençam à esquadra e compasso, certo? Além desses templos, também foram levantados templos edificados por servos fiéis a Deus, ao nosso Senhor Jesus, certo? Por que arrancar você do templo? E por que eles não param de pregar? Se basta você buscar a palavra do Senhor na tua casa, tá? Eu também acredito que seja válido também, mas não digo para vocês serem desigrejados. Buscar o conhecimento de Deus na sua casa é uma obrigação sua. Mas por que essas pessoas então se estão dizendo que devemos sair do templo e buscar Deus nos nossos lares? Por que eles continuam no YouTube, continuam em canais digitais, apregoando para você, fazendo-se destes canais uma forma de igreja, juntando pessoas para ouvir o que eles têm a dizer? Se você buscar na tua casa é o suficiente, então vocês também não precisam ouvi-los, certo? Se você é um desigrejado, busque somente a Deus, somente você. Você não tem mais obrigação de ouvir essas pessoas. Porque isso que eles estão fazendo exatamente é você tirar você da igreja e criar uma outra igreja, tá? Sem templos, mas uma igreja digital. E aí já entra a questão do anticristo também, porque a inteligência artificial é o que está sendo usado até mesmo em algumas igrejas hoje, né? Estão levantando outros deuses, e tudo isso faz parte desse sistema, te levando para o meio digital, espalhando as ovelhas, certo? Para que fiquem dispersas e não saibam mais para onde ir. Só existe um caminho, não existe outro. Este é o Yahvé, o Deus do Velho e do Novo Testamento, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? O Id Revavirri, aquele que era, que é, que há de vir. Tá? Se aí havia alguma dúvida, assista um vídeo lá sobre o tetragrama divino, tá bem explicado lá. Tá bom? Como eu falei, às vezes começo a pregar, às vezes me falha a memória porque a pressão é muito grande, né? Mas o nosso Bereshit bara Elohim está em nosso meio, né? O Et Hashamayim, Ve'et Aretz, segue por aí. Sigam o que a Bíblia diz para você. Tá explicado no texto o que isso quer dizer. Tá explicado no vídeo lá do tetragrama sagrado o que isso quer dizer. Não vou explicar aqui agora não, tá? Mas resumindo a grande questão aqui, o fato de você estar numa república, num país ou num planeta no qual as suas fundações se tornaram esquadro e compasso, não torna você um esquadro e compasso. O fato de você estar num templo, porque alguns pertencem ao esquadro e compasso e alguns foram formalizados, nem esses mesmos que foram feitos por esquadro e compasso permanecem hoje da mesma forma. Sabemos que tem uns que estão sim, mas sabemos que os que estão fora também estão da mesma maneira, tá? Então, espalhar as ovelhas faz parte do grande engano já estabelecido, certo? Homens que não têm
condições técnicas de falar sobre o que estão dizendo, e mesmo assim corrompe a palavra que estão lendo, que você também tem condições de ler. Busque somente a Deus, tá? Busque somente a verdade que há na palavra. O erro não está na palavra, o erro está nas pessoas que buscam corrompê-las, certo? E reunir um monte de informações, por quê? Porque eles não fazem sozinhos. Assim como a grande corrupção no começo, aquelas grandes construções não foram feitas sozinhas, tá? Os filhos caídos de Deus, os desertores estavam na terra, conduzindo a sua prole na terra para corromper aquilo que é de Deus. Estão fazendo até os dias de hoje isto, e não desistirão, porque os dias do fim será como os dias de Noé. Cabe a você buscar o que é verdade, tá bom? Então a palavra de hoje é esta: o fato de você estar num país esquadro com passo não torna você um esquadro com passo, certo? E por causa de umas igrejas fundadas pelo esquadro com passo não torna todas as igrejas esquadro com passo. Aquelas que são esquadro com passo, as suas ações as revelam. Para você conhecer estas. E dessas digo a vocês: fuge de lá, povo do Senhor. Tá? Novamente, reconhecendo a igreja fiel e verdadeira do Senhor. Doutrina. As mesmas que estão no canal aqui, que eu já mostrei para vocês. Não ignorem o que está escrito, o que está sendo dito ali. Porque ali eu vou explicar coisas referente ao que é pecado e como você conhecer a doutrina. Inclusive, até mesmo, sobre o dízimo. Tá? Então peço a vocês, não ignorem não. Aproveitem enquanto este conhecimento ainda ainda é possível deixá-lo no YouTube, porque eu não sei até quando. Tá bom? Fique com esta palavra, fique com o nosso Criador, que a paz e a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, de Deus, esteja convosco até a consumação dos dias. Tchau, tchau.